Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos vê a partir da nossa página do YouTube. Falamos da FTV Live, este que já está a começar a edição de quinta-feira do Telenotícias, já 6 de novembro de 2025. Nesta edição, em destaque que depois dos Estados Unidos da América, onde o presidente da República, Daniel Chapo, esteve à conversa com o vice-presidente daquele país e manteve o encontro com a ExxonMobil, é a vez do Brasil. A visita insere-se na busca por capacidades de gestão dos efeitos das mudanças climáticas. O presidente da República, Daniel Chapo, já se encontra no Brasil, tendo aterrado no aeroporto de Belém. O estadista moçambicano tem a responsabilidade de presidir a delegação de Moçambique no âmbito da troca de experiências sobre as fragilidades que dizem respeito às mudanças climáticas e seus efeitos. Recorde-se que diversos fenômenos já atingiram a costa moçambicana, tendo deixado diversas famílias desalojadas. Nós viemos para aqui porque temos ganhos, sobretudo quando se fala de financiamento no setor, na área do clima e também na área do carbono. Então viemos aqui para partilhar com os outros países aqui as nossas experiências. É por isso que temos aqui a presidenta do NGD, temos aqui o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas e também temos aqui o ministro das Comunicações e Transformação Digital para poder também trocar a experiência, da nossa experiência, mas também aprendemos com os países que estarão aqui. No topo da sua agenda, o chefe de Estado poderá também manter encontros bilaterais em Belém com o presidente da Finlândia e Noruega, sem deixar de lado o estadista brasileiro Lula da Silva. Sobretudo com o presidente do Brasil, a presidente Lula. Vai também ter alguns encontros bilaterais com os chefes de Estados que solicitaram esses encontros. Estamos a falar, por exemplo, do presidente da Finlândia e ainda estamos a ver também a Noruega, pediu-nos encontro também. E também vai ter encontro com os CEOs, que são os presidentes do Conselho de Administração das grandes empresas públicas brasileiras. A referida cúpula do chefe de Estado sobre o clima é antecedida pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que decorrerá do dia 10 a 21 do mês. Por outro lado, a primeira-ministra Bem-vinda Levi esteve de visita ao Estado do Catar. A dirigente fez um balanço positivo, destacando os avanços em matéria de cooperação e clima. A primeira-ministra Bem-vinda Levi esteve no Catar, uma visita que conheceu seu fim esta quarta-feira, cujo objetivo era abordar questões ligadas ao clima. O balanço feito por Levi é positivo. Da avaliação que nós fazemos desta nossa participação, particularmente no segmento de alto nível, ontem, e em várias reuniões subsequentes, como nos referimos, é uma avaliação bastante positiva. Primeiro, podemos apresentar a nossa visão sobre o tema que era o tema principal do evento e constatamos que 30 anos passados Moçambique teve alguns avanços, mas também enfrentou desafios. Para além dos avanços quanto às mudanças climáticas e os seus efeitos, a governante também destacou que houve produtividade nos trabalhos de combate à pobreza e na promoção de políticas que colocam os moçambicanos no centro do desenvolvimento, destacando a presença massiva das raparigas nas escolas. Podemos destacar 3 áreas: a área da educação, a área da saúde e a área, por exemplo, do abastecimento de água e energia. O número de raparigas que frequentam a escola aumentou. Esta visita encerra mais um ciclo de trabalho focado no reforço das relações bilaterais e a promoção do desenvolvimento humano e sustentável entre os dois Estados. Em outro contexto, mas já preocupante, comboio de carga descarrila após ato de sabotagem que consistiu na remoção de cerca de 100 metros de linha férrea. Do acidente, não houve danos humanos. O Tribunal Judicial da província de Sofala condena atos de violência e assassinatos de mulheres que tendem a ganhar contornos alarmantes. Martinho Domingos. A linha férrea de Sena, que liga a cidade portuária da Beira e a vila de Moatize, em Tete, foi sabotada por indivíduos até agora desconhecidos. A sabotagem consistiu na remoção da linha férrea em cerca de 100 metros.
Em consequência da prática de sabotagem, um comboio de carga dos caminhos de ferros de Moçambique, que fazia o trajeto Beira-Moatize, descarrilou. Felizmente, não houve registros de danos humanos. A empresa suspeita que a sabotagem tenha sido executada por um grupo de trabalhadores temporários que tem estado a reivindicar o pagamento dos seus subsídios. Houve um corte de carril da linha principal, um corte feito por pessoas desconhecidas. Nós, sem nos apercebermos, programamos comboio, segundo a sua circulação, e o comboio, chegado ao quilômetro 11 mais 500, descarrilou. Tombaram essas duas locomotivas e 8 vagões. E também foi retirado os pandrões. Pandrões são material de fixação. Houve uma retirada de pandrões. Como puderam ver, tem um pedaço de carril que está fora da linha, que foi cortado, sabotado. Estamos a sofrer sabotagens desde a semana passada. Tivemos sabotagens noutros pontos quilométricos. No quilômetro 36 resultou em um descarrilamento de um comboio. Tivemos também retirada de pandrões do material de fixação nos quilômetros 110, nos quilômetros 112 e 126. Então, há uma semana atrás temos vindo a sofrer esses atos de sabotagem. A empresa fala de um prejuízo de cerca de 7 milhões de meticais. Na linha circulavam igualmente comboio de passageiro que liga Beira-Moatize e Beira-Marromeu. A empresa Caminhos de Feiro de Moçambique foi obrigada na madrugada de domingo a fazer o transbordo de passageiro que aguardavam no próximo apeadeiro para seguir a viagem. Temos informado as autoridades competentes, que é a polícia, da República de Moçambique, assim como a Procuradoria. Temos informado eles. A comandante provincial da PRM em Sofala, Beatriz Tichala, disse haver suspeita de trabalhadores que participam na construção da linha. As suspeitas recaem para os trabalhadores que em algum momento estão insatisfeitos com o patronato, aqueles que participaram na construção da linha férrea. Então, são suspeitas apenas, mas há um trabalho de investigação que pode nos levar à verdade, o que está a acontecer, aquele tipo de ações. De acordo com Tichala, a polícia, em coordenação com a empresa CFM e a comunidade circunvizinha, está a envidar esforços de patrulhamento nas zonas suspeitas para o esclarecimento do caso. Nós temos feito patrulhamento, mas com a interrupção da via também não é possível. A polícia tem feito patrulhamento em coordenação com o CFM, temos feito patrulhamento ao longo da linha férrea, mas enquanto a linha estiver interrompida também não será possível. Mas os comandos distritais que se encontram ao longo da linha férrea estão a trabalhar com as comunidades. Até na tarde desta quarta-feira, os obstáculos já tinham sido removidos e a linha reposta para a retoma da circulação Moatize-Beira, Beira-Moatize, vice-versa. Já o chefe da 6ª Secção Criminal Judicial da província de Sofala, Martim Domingos, lamentou, durante a celebração do Dia da Legalidade na cidade da Beira, o elevado índice de crimes de assassinato contra mulheres, especialmente por acusação de feitiçaria. O Tribunal Judicial da província de Sofala condena atos de violência e assassinatos de mulheres que tendem a ganhar contornos alarmantes. Martinho Domingos Muxigueira, porta-voz e chefe da 6ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da província de Sofala, lamenta a subida galopante dos crimes de assassinato de mulheres com incidência para a cidade da Beira. Repare que há 5 anos os crimes que estavam no topo das nossas estatísticas eram crime de roubo. Mas hoje em dia os crimes de homicídio, assassinato de mulheres tendem a ocupar em primeiro lugar. Portanto, há uma reversão em termos do número de nossa estatística. E o assassinato de mulheres não ocorre só na cidade da Beira, não é? É um pouco por toda a província. E devo dizer que na zona norte de Sofala também há um fenômeno muito interessante, que é assassinato de mulheres por acusações de feitiçaria. Não é? O filho matar a mãe, ou o neto matar a avó, não é? E, portanto, são várias causas se formos para enumerar, mas acontece um pouco por todo o lado. Pelo menos ao nível da 6ª Secção Criminal que eu dirijo, posso dizer que ao longo deste ano tivemos mais de 25 processos em que todos resultaram em condenações acima de 16 anos de prisão.
Portanto, pelo menos ao nível da 6ª secção do Tribunal Provincial de Sofala. Quanto ao dado estatístico de toda a província, deveria levar mais algum tempo para fazer um levantamento exaustivo, mas devo dizer que é um número bastante preocupante. Para o Judiciário, não encontra razões que levam o crescente nível de assassinato a mulheres. A única saída é envolver todos os atores na busca de soluções para este tipo de crime recorrente. É um fenômeno que temos que estudar todos, não é? Temos que ver as causas, não é? Para ver se conseguimos colmatar este mal que apoquenta a nossa sociedade. Portanto, é um TPC para todos nós. É um assunto que não é só do calibre dos tribunais, mas implica o envolvimento de todos, a sociedade civil, o próprio governo, através de várias instituições que lidam tanto com esta camada social. Será que aplicar penas mais danosas sem possibilidade de, se calhar, poder ressarcir a família da vítima? O papel do tribunal é exatamente este. Além de aplicar a lei, é procurar educar o cidadão. E a única arma que nós temos para combater este cenário é aplicar as penas máximas. As penas variam de 16 a 30 anos. Portanto, consoante seja homicídio voluntário simples a homicídio agravado. Vamos supor que já houve situações de assassinato da mulher com ocultação do cadáver, enterrar a vítima dentro da sala. São dois crimes, não é? Homicídio e ocultação de cadáver. E acabamos chegando aos 30 anos. Portanto, mas o que temos a lamentar é que, mesmo diante dessas condenações exemplares, o cenário não está a alterar como esperávamos. O número de homicídios, de assassinatos de mulheres tende a aumentar. Por isso, mais uma vez, em forma de apelo, queremos o envolvimento de toda a sociedade civil, portanto, no sentido de, em conjunto, estudarmos as melhores estratégias de como combater este mal. Porque o tribunal está a fazer a sua parte, com as condenações exemplares, mas os crimes estão a aumentar. Então, há que alargarmos o âmbito, não é, de atuação, no sentido de, em conjunto, se calhar, a união, como se diz o adágio popular, a união faz a força. Portanto, nem que seja reuniões com líderes comunitários, os chefes de 10 casas, para que haja denúncia de casos, porque muitas vezes desses crimes, em muitos casos, ocorrem a partir de uma simples violência doméstica, não é? Que vai se protelando, ninguém denuncia, até o ponto do arguido ao cidadão matar a vítima. Então é preciso que estejamos todos atentos aos primeiros sinais destes crimes, envolvendo todas as camadas sociais, a sociedade civil, para em conjunto tentarmos encontrar uma saída sobre este. Ao nível de Código Penal moçambicano, até hoje ainda não está tipificado o assassinato de mulher como feminicídio. Os casos de assassinato de mulheres ao nível do Código Penal são tratados como crimes de homicídio, podendo ser homicídio voluntário simples ou homicídio agravado, conforme as circunstâncias. Portanto, é sabido que ao nível da sociedade civil há uma luta muito grande, há uma campanha já em níveis muito altos, no sentido de haver uma lei específica que tipifica o homicídio e de modo a dar um tratamento mais específico a situações dessa natureza que tendem a apoquentar a nossa sociedade. Martinho Muxigueira falava na manhã desta quarta-feira, na Beira, no âmbito das celebrações do Dia da Legalidade. Em outro ponto do país, o Executivo Provincial de Teta admite fragilidades no abastecimento de água e revela que para melhorar a situação será necessária a construção de pelo menos 1000 furos de captação, melhor dizendo, do precioso líquido ao longo deste quinquênio. O governo, através do setor das obras públicas em Tete, diz que a cobertura da rede de abastecimento de água na província está ainda longe para fazer face às necessidades das comunidades, mas garante que há trabalhos em curso junto de parceiros. Está prevista a conclusão de construção de 6 sistemas de abastecimento de água e a construção de 10 novos sistemas de abastecimento de água por toda a nossa província. E com este plano, esperamos que até dezembro de 2025 a nossa taxa de cobertura aproxime ou alcance os 54,1%. Neste momento, a nossa taxa de cobertura, com algumas ações que fizemos até então, situa-se em 53,36%. Questionado sobre a abertura de novas fontes de água que seriam necessárias para suprir as necessidades da população em toda a província de Tete, o diretor das obras públicas, Nelson Schuss, respondeu nos seguintes termos. Cerca de 54.500 pessoas têm acesso à água potável. Precisamos
no mínimo, construir 1000 furos de abastecimento de água nos próximos tempos e construir cerca de 300 sistemas de abastecimento de água. Porque a nossa política agora é diminuir cada vez mais os furos dispersos e começamos a construir sistemas de abastecimento de água para elevarmos o nível de serviço por cada comunidade que nós temos. Era expectável que por cada uma das localidades tivéssemos um sistema de abastecimento de água e por cada um dos aglomerados populacionais que nós temos também pudéssemos ter um sistema de abastecimento. Por outro lado, o executivo de Tete garante construir mais fontes de água nas linhas de fronteira com os países vizinhos, como o Malawi, a Zâmbia e o Zimbábue. Em Mutarara estamos a construir também fontes na linha da fronteira, construímos há pouco em Nhandandanda, construímos na zona de Sinjal, lá para o Planalto. Então, quando nós fazemos a distribuição das fontes de água, reparamos também nessa componente, de modo a reduzir aquilo que é a dependência da nossa população com os países vizinhos. A informação foi partilhada à imprensa durante o balanço das atividades da Direção Provincial das Obras Públicas em Tete, realizadas durante os últimos 9 meses deste ano de 2025. Ainda no centro do país, a malária continua a ser a principal causa de internamentos nas unidades sanitárias da Zambésia. Nos primeiros 10 meses do ano, 12 pessoas perderam a vida vítimas daquela doença, segundo dados do setor de saúde. Os distritos costeiros são os que mais casos de malária têm estado a registrar nos últimos tempos, aliadas à condição dos charcos que, criados nas proximidades com os rios e riachos, aliada à falta de observância de medidas de prevenção da picada do mosquito. O chefe do Departamento de Saúde Pública nos Serviços Provinciais de Saúde na Zambésia, Leonardo Meso, acrescenta que as 12 mortes registradas este ano representam um aumento de 4 casos quando comparado com o período em referência do ano transato, com 9 óbitos. Embora a malária afete mais as crianças e mulheres grávidas, nos últimos meses que nós verificamos na nossa avaliação é que a tendência daquilo que é a incidência dos casos de malária em crianças é de reduzir e estamos a ter aumento de casos de malária em idades, portanto, maiores de 5 anos. E isto pode significar aquilo que são as ações ou efeito da vacinação que está a acontecer contra a malária ao nível da nossa província, sendo a Zambésia a única província neste momento no país que está a fazer a vacinação contra a malária em crianças. Também este aumento pode-se também interpretar de uma outra forma como tanto consequência daquilo que é as quedas pluviométricas que têm se registrado ao nível da nossa província, a situação do saneamento do meio, que ainda constitui um grande desafio na nossa província e que isso tem que ser visto não só como atividade do setor de saúde, mas uma atividade multissetorial, mas também aquilo que é o conhecimento das nossas comunidades sobre as medidas preventivas que se circunscrevem no uso correto da rede mosquiteira que as mulheres recebem nas consultas pré-natais, as outras famílias adquirem tanto ao nível do nosso mercado. Então é importante fazer o uso correto desta rede mosquiteira para poder proteger-se da malária. Essa dormir da rede mosquiteira importa necessariamente em usar corretamente a rede mosquiteira e para se poder proteger da malária. Meso avança que, ao nível das comunidades, tem estado a se trabalhar junto das lideranças locais para a sensibilização sobre a necessidade do uso exclusivo das redes mosquiteiras para a prevenção da malária. E nas unidades sanitárias, ações em curso estão ligadas à disponibilização de fármacos para as mães grávidas. E como estratégias, nós na nossa província temos vindo a trabalhar junto às nossas comunidades naquilo que são a fortificação das medidas de saneamento do meio ao nível das comunidades. Temos vindo a fazer a distribuição da rede mosquiteira nas consultas pré-natais às mulheres grávidas e agora também, para além da vacinação a crianças, tantos menores de 5 anos, estamos a preparar a campanha de distribuição da rede mosquiteira numa estratégia de acesso universal que será realizada na nossa província,
para poder minimizar aquilo que é o fardo da malária ao nível, portanto, da província. Nos primeiros 10 meses do ano em curso, a província da Zambésia registrou um pouco mais de 1.900.000 casos de malária diagnosticados nas unidades sanitárias, unidades móveis e ações ligadas à saúde pública, um pouco por toda a província. De volta ao Sul, Isaac Xande mostrou-se preocupado com o estado atual da segurança no país. Xande falava durante o informe anual do Provedor de Justiça. A insegurança social, econômica e empresarial vivida no país é o verdadeiro rosto da corrupção e impunidade. Segundo o Provedor de Justiça, Isaac Xande, o Estado pode entrar em falência se o índice de criminalidade que tem atentado contra a segurança pública e do Estado permanecerem alarmantes. Refere-se às mortes sistemáticas de cidadãos, às violações de mulheres e raparigas, ao desaparecimento de crianças, aos raptos e aos assassinatos da agente da Polícia da República de Moçambique, ocorridos em circunstâncias pouco claras. Por outro lado, Paulo Chachine, ministro do Interior, afirmou durante a sua intervenção na passagem do Dia da Legalidade que a mesma é sinônimo de conformar todas as ações de acordo com a lei, reafirmando o compromisso contra o crime organizado, a restauração da segurança pública, econômica e social. Esta data surge no longínquo ano de 1981, 5 de novembro, quando depois de várias constatações de irregularidades e ilegalidades, o presidente Samora Machel decidiu que este 5 de novembro devia ser o dia da legalidade, o dia em que os moçambicanos deviam agir de acordo com a legalidade e, sobretudo, aquelas instituições que lidam diretamente com o cidadão, aquelas instituições que tratam diretamente de ações diretamente relacionadas com o cidadão, a polícia, as outras instituições de segurança e da defesa e da administração da justiça, deviam agir com respeito ao cidadão, deviam agir com respeito à lei. Legalidade é isso, é conformar as ações todas com a lei. É isto que se exige nesta data. Sr. Ministro, esta data acontece numa altura em que ainda há pessoas que vão entrando em choque com a polícia. O caso mais recente foi este de Tete. O que aqui nos pode avançar? Quais são os dados que têm em relação a este caso? Bom, é triste e infelizmente isso acontece. E não deve acontecer. Porque quando nós falamos de conformidade com a lei, esta exigência não é apenas para a polícia, não é apenas para as instituições da administração da justiça, é para todo o cidadão. O cidadão também nas suas ações deve se conformar com a lei. Há justiça e a justiça deve ser feita por instituições próprias, instituições de justiça, e não a justiça pelas próprias mãos. É preciso que se siga a lei. É o que nós temos a dizer e continuarmos a lamentar e apelar que todos os cidadãos conformam as suas ações com a lei. Tem reivindicações, essas reivindicações devem estar enquadradas na lei, devem ser encaminhadas de acordo com a lei e procurar-se soluções na lei. Mas ainda continua-se a perguntar sobre a questão dos raptos, a existência ou a apresentação dos mandantes, a sociedade continua a questionar. O que é que estaria a acontecer? Nunca se fala dos mandantes, o que é que tem a dizer sobre este aspecto? Bom, é um trabalho que está a ser feito e é profundo o trabalho que está a ser feito. E não é fácil também o trabalho que está a ser feito. Rapto é um crime organizado e tudo que é crime organizado tem uma teia de responsáveis, uma teia de praticantes deste ato, desde o mais pequeno até ao grande, até ao dono, até ao mandante. E cada um no meio deste crime tem a sua própria responsabilidade. E é por causa disso que, às vezes, pensa-se que ainda não se chegou lá, mas vai-se chegar aos verdadeiros mandantes. Por sua vez, o bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, afirmou que não se pode falar do princípio da legalidade sem antes
fortalecer as instituições. Instituições frágeis, é muito difícil o cumprimento de questões de legalidade. Portanto, a par das nossas leis que vamos produzindo, devemos fortalecer as instituições. Este é o caminho da nossa nação. Se nós não formos capazes de criar resiliência e fortificar as nossas instituições, dificilmente poderemos falar do princípio da legalidade. Na sua opinião, a que se deve a fragilidade dentro das São várias as situações que levam à fragilidade das nossas instituições, desde a politização das instituições, desde o fato de nós não termos conseguido em 50 anos criar resiliência, capacidade nas nossas instituições. Naturalmente que isto provoca a sua fragilização. Portanto, se nós não formos capazes de libertar essas instituições do ponto de vista político, dificilmente poderemos ter instituições fortes. Por fim, Isaac Xande mostrou-se preocupado com a má qualidade dos serviços prestados à sociedade nas instituições públicas, afirmando que é uma clara violação dos direitos humanos. Importa morosidade na tramitação de processos, tratamento desigual no atendimento e, em alguns casos, a exigência de pagamentos ilícitos. Nós defendemos, deste modo, o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais do cidadão, como também defendemos o respeito pelas instituições e autoridades públicas. Importa lembrar que as autoridades reconhecem a má qualidade dos serviços prestados à sociedade nas instituições públicas, como também a insegurança social, econômica e empresarial vivida no país. No entanto, nada se tem feito para colmatar essa situação. Afinal, de quem é a responsabilidade? Já em outras esferas, cerca de 500 participantes, entre homens e mulheres, maioritariamente residentes na comunidade de Nhansembe, participaram na primeira edição da Maratona da Serra, promovida pelo Parque Nacional da Gorongosa. O evento serviu para promover a interação com as comunidades locais. Com o objetivo de reforçar a convivência social entre as comunidades da zona tampão, áreas de conservação e o governo distrital, o Parque Nacional de Gorongosa promoveu a primeira edição da Maratona da Serra, que se celebrou sob o lema Comunidades Unidas por um Futuro Sustentável, Inclusivo e Resiliente, que juntou cerca de 500 concorrentes entre homens e mulheres. Que significa vamos juntos, mesmos passos, mesmo coração, para a conservação da nossa Serra da Gorongosa. Essas são palavras-chave que eu posso aqui dar neste momento. A Serra da Gorongosa é um grande patrimônio do distrito de Gorongosa. A inclusão chama-nos a atenção a toda a população, e em especial jovens, a protegermos esta nossa Serra da Gorongosa. Temos que ter atividades amigas do ambiente. Por quê? Porque esta serra, ontem, era uma serra temida por instabilidades militares. Hoje é a Serra da Paz. É a serra que produz o melhor café do mundo. Sai desta nossa serra. Também temos o melhor mel do mundo. Sai desta serra. Temos o melhor bananal, ou a banana, sai desta serra. Também podemos arriscar que já produzimos melhor leite também nesta Serra da Gorongosa. Com isso, queremos chamar a toda a comunidade do distrito de Gorongosa, em especial os jovens, a se identificar com a serra e promovermos atividades que possam, de fato, conseguir e defender. E isso significa não desmatamento, não produzirmos lá em cima da serra, não continuarmos a obstruirmos os rios e não termos a prática da atividade mineira, que pode perigar toda a vida da biodiversidade aqui no nosso distrito.
Durante a corrida, os homens percorreram uma extensão de 5 km e as mulheres 3, num ambiente de muita competitividade, animação e de festa. Os 3 melhores classificados nos 2 gêneros receberam prémios que variam de 5 a 15 mil meticais. Foi muito bom. Gostamos muito dessa iniciativa. Gostaria que se repetisse por mais vezes. A iniciativa do parque é muito boa. Gostamos muito porque através de corrida tivemos vários prémios. Ainda no âmbito da Maratona da Serra, houve feira gastronômica e agrícola da região, as potencialidades do Parque Nacional, para além de concursos de dança, teatro e humor. Já o Fórum das Associações Moçambicanas das Pessoas com Deficiência realizou um evento de auscultação para recolher contribuições e perspectivas, garantindo que o processo reflita as suas aspirações, isso no contexto do Diálogo Nacional Inclusivo. A auscultação de pessoas com deficiência é um processo de escuta e participação que visa recolher opiniões, contribuições e necessidades deste grupo social. Edson Macuacua, presidente da COTE, na sua intervenção, enalteceu a importância do encontro. O encontro é muito importante na materialização da inclusão de pessoas com deficiência no processo do Diálogo Nacional Inclusivo. O diálogo, como seu próprio nome diz, é nacional e inclusivo, significa que tem espaço para todos os cidadãos. E os cidadãos ou pessoas com deficiência são tão cidadãos quanto os demais cidadãos. Por isso, este encontro visa criar este espaço, esta plataforma, para dar voz às pessoas com deficiência, para que as suas preocupações, os seus anseios, as suas vontades possam ser expressas e possam ser tomadas em consideração pela Comissão Técnica de Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo, desde a forma como as pessoas com deficiência são tratadas ao nível constitucional, a forma como, ao nível legal, os assuntos de pessoas com deficiência são tratados, tendo em conta que o assunto é transversal, e saindo do plano formal para o plano material, a forma como se concretiza na prática o respeito pelos direitos humanos e direitos fundamentais de pessoas com deficiência. Queremos que as pessoas com deficiência tenham espaço, tenham voz e possam se apropriar do diálogo nacional inclusivo como uma plataforma também para a defesa dos direitos humanos e direitos fundamentais de pessoas com deficiência, para que possam exercer os seus direitos de cidadania, gozando do que está previsto na Constituição e nas convenções internacionais a que Moçambique faz parte. Segundo Zeca Chauk, representante do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, um dos maiores desafios para estas pessoas é a falta de inclusão. E ainda, na mesma intervenção, referiu das suas expectativas depois do encontro. A falta de inclusão ainda é o maior problema. As leis, elas não são inclusivas e, vamos dizer, os espaços ainda não são inclusivos. Então, isto nós gostávamos que houvesse inclusão em tudo. Em tudo. Nós defendemos apenas a inclusão, quer nas leis, de ver enquadrado tudo o que é nossa opinião como pessoas com deficiência, que estejam lá. Nós temos um leque de opiniões para o que vai se discutir. Então, nós esperamos que o COTE ele receba esta informação e incorpore naquilo que são as resoluções feitas. Só é o que esperamos.
Mas a norte, diversas congregações religiosas juntam-se na cidade de Nampula para refletir e orar pela pacificação, melhor dizendo, de Moçambique, reforçando o papel das igrejas na promoção de valores, paz e unidade. Nos últimos tempos, verifica-se vários jovens envolvidos no consumo de drogas ilícitas, daí que várias confissões religiosas vão se juntar para a realização de uma cruzada evangélica com o objetivo de libertar todos aqueles que estão distantes de Deus. Esse é o papel, é a nossa obrigação, é o trabalho deste grande homem de Deus que vai orando a favor dos jovens que estão se envolvendo nas trocas, nas bebideiras e outros defeitos para que sejam sarados no nome de Jesus. E nós sabemos que a igreja sempre orou de maneira particular, mas agora vai ser uma oração corporativa, onde nós contamos com mais de 900 igrejas. E se estamos a dizer que cada igreja deve ter 200 a 500 pessoas, já podemos imaginar o poder dessa oração quando a igreja se une para mudar. Eu penso que é um tempo muito importante para uma oração abrangente, corporativa, que vai ter um grande impacto nesta sociedade. A cruzada será realizada no próximo sábado com presença do pastor internacional e contará com cerca de 900 congregações religiosas. E eu sei que ele vai fazer aqui. Because just like he told me to go to those cities, da mesma forma que ele me falou para ir naquela cidade, he told me to come to this city. Deus falou para ele para vir nessa cidade. And he does not tell you to do something without him doing his part. E ele não te diz para fazer algo sem ele fazer a parte dele. We are going to see a mighty move of God in Nampula. Nós veremos o mover poderoso de Deus em Nampula. In the weeks and months and years to come, nas semanas, nos meses e anos por vir, people will be speaking about what God has done in Nampula. As pessoas vão falar o que Deus fez em Nampula. E referi que a paz e a harmonia dos moçambicanos é um prato forte para os crentes que no sábado vão orar por Moçambique e por moçambicanos. Camus Manuel Cortez Mulher, da capital do norte do país. E é com esta cruzada evangelística em favor de Moçambique que damos para encerrar esta edição do Telenotícias de quinta-feira, com promessa de voltarmos amanhã com mais informação para si, caro internauta. Que a sua noite de quinta-feira seja altamente abençoada e que Deus abençoe Moçambique. Até lá.